Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta terça-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. É muito bom estarmos aqui compartilhando a palavra de Deus e saber que estamos a cada dia alcançando mais pessoas com essa mensagem de fé e esperança. Por isso, nos ajude compartilhando o link desse programa para que nós possamos alcançar cada vez mais pessoas com essa mensagem transformadora do Evangelho. E aproveita também para se inscrever aí no canal, ativar o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal, tá bom? Nós vamos hoje refletir num texto da Palavra de Deus que está em Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23 a 25, que nos diz assim: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isto para manifestar a sua justiça por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados cometidos anteriormente. E o versículo 26 ainda diz: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A primeira coisa que nós podemos aprender a partir desse texto é acerca da natureza pecaminosa. Todo ser humano é pecador, já nasce pecador, não se torna, já nasce. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: olha, todos pecaram e por isso carecem da glória de Deus. Pecado, desde o primeiro casal, o pecado faz parte da natureza de todo ser humano. E por conta do pecado, nós somos afastados da comunhão com Deus. O pecado nos distanciou, o pecado nos separou da comunhão com Deus. Ocorre que Deus, por sua graça e por sua misericórdia, Ele decidiu enviar o seu Filho Jesus Cristo para que por meio dele nós pudéssemos ser livres da escravidão do pecado e reconciliados com Ele. Por isso que no versículo 24 ele diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. No versículo 26, ele diz que nós somos justificados por Deus através da fé em Jesus. Quando nós vamos para o capítulo 5, ele diz assim, ele começa dizendo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, observe que o apóstolo Paulo deixa claro: primeiro, todo ser humano é pecador. Todo ser humano já nasce com a natureza pecaminosa. Não se torna, já nasce pecador. Segunda coisa, o único meio pelo qual nós podemos ser libertos da escravidão do pecado e reconciliados com Deus é através de Jesus Cristo. O próprio Jesus afirmou em João
capítulo 14, versículo 6, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Em João 3,16, na sua conversa com Nicodemos, Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Ele é o meio pelo qual nós somos justificados e reconciliados com Deus. Não há outro meio, não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. Não são as nossas obras, não é o nosso esforço, não é o nosso merecimento. É o sacrifício de Cristo naquela cruz do Calvário que nos justifica diante de Deus. Quando escreve aos Efésios, o apóstolo Paulo diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação não é mérito nosso, a salvação não é fruto de esforço nosso, a salvação é fruto da manifestação da graça de Deus através de Cristo Jesus. Jesus é o caminho pelo qual nós somos reconduzidos à presença e à comunhão com Deus. E qual é então a nossa responsabilidade? O que é que nós devemos fazer? Qual é a nossa parte? Deus já tomou a iniciativa de enviar Jesus, o meio pelo qual nós somos libertos da escravidão do pecado e reconciliados com Deus. Qual é então o nosso papel nesse processo? Crer em Jesus. Crer em Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E como nós vimos, capítulo 3, versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aí o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 11, versículo 6, ele vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Então a fé é a nossa parte. Crer em Jesus. E crer não é simplesmente dizer: eu acredito em Jesus. Crer é reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Crer é reconhecer que ele morreu na cruz do Calvário para nos dar a vida. Crer é obedecer aos seus mandamentos, obedecer aos seus ensinos, obedecer à sua palavra. Crer é buscar viver como Jesus viveu. Crer é buscar refletir o caráter de Cristo em nós. Isso é crer. No capítulo 1, versículos 16 e 17, aqui da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então, a fé é fundamental, a fé é essencial. Para que sejamos salvos, nós precisamos crer em Jesus. Crer em Jesus como Filho de Deus, crer em Jesus como nosso Salvador, crer em Jesus como nosso Senhor e obedecer a sua palavra. E a minha pergunta para você nessa manhã é se você já crê em Jesus. Não é simplesmente se você faz parte de uma igreja, de uma religião, se você frequenta um culto, não é simplesmente se você lê a Bíblia de vez em quando, não. Crer é reconhecer quem é Jesus como Filho de Deus e como seu Senhor e seu Salvador. Isso é crer, isso é ter fé. A fé leva à obediência. A fé leva ao compromisso. A fé nos leva a viver uma vida de santidade, de retidão, de integridade. A fé
nos leva a abandonar aquilo que a gente sabe que não agrada a Deus para fazer aquilo que agrada ao Senhor. A fé nos faz abrir mão daquilo que a gente sabe que nos afasta de Deus. A fé nos leva a querer ser cada vez mais parecido com Jesus. A fé nos faz entender que depois dessa vida aqui nós temos uma eternidade que nos aguarda. E para aquele que crer em Jesus como Filho de Deus e como seu Senhor e Salvador, a fé é de que a eternidade será na presença de Deus. Então a fé alimenta a nossa esperança. A fé nos leva a ter um compromisso cada vez mais abnegado, cada vez mais próximo do Senhor. A fé nos faz viver a vida que Deus quer que vivamos, a vida que agrada a Deus, por entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A fé nos faz ter um estilo de vida diferente. A fé nos faz olhar para a vida numa perspectiva diferente. A fé nos faz entender que tudo aquilo que nós deixamos para trás para seguir Jesus realmente ficou para trás. Porque agora os nossos olhos estão fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que abriu mão também da sua glória, deixou a sua glória e veio até esse mundo e foi obediente até a morte, morte de cruz, para que fosse também o nosso exemplo de esvaziamento e submissão a Deus. Isso é fé. Deus quer que haja em nós uma fé genuína, a fé que nos leve a obedecer ao Senhor, independente de entendermos, compreendermos ou aceitarmos o que o Senhor tem preparado para nós. A gente não precisa compreender tudo para dizer que tem fé. Se alguém dizer eu preciso entender para crer, então já está dizendo que isso não é fé. A fé não é entender para crer, é crer mesmo sem entender. A fé em Jesus é aquela fé que nos leva a segui-lo e a obedecê-lo, mesmo sem saber qual vai ser o próximo passo, mas tendo a certeza de que ele está no controle da nossa vida, tendo a certeza de que ele sabe o que está fazendo, tendo a certeza de que, embora nós não consigamos ver o amanhã, ele já está cuidando do nosso amanhã. Fé também é a convicção de que, uma vez que nós reconhecemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador e confessamos a Ele o nosso pecado, o nosso passado é realmente deixado para trás. Nós recebemos então o perdão, e esse perdão nos habilita a estar em comunhão com Deus. Esse perdão nos reconcilia com o Pai. E esse perdão nos faz viver um relacionamento de pai e filho com o nosso Deus. Você tem fé? Você crê em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como Filho de Deus? Se você tem fé, mostre pelas suas obras, pela sua maneira de viver, pelo seu testemunho, a fé que você tem. Até porque a fé sem as obras é morta. Não basta dizer que tem fé, é preciso testemunhar dessa fé por meio das nossas ações, por meio da nossa maneira de viver, por meio da nossa maneira de ser. Que Deus nos abençoe, que nós possamos hoje refletir sobre isso, que essa palavra ela fique realmente guardada em nossos corações e nos faça viver a vida que Deus quer que vivamos, nos faça obedecer a Deus incondicionalmente, a segui-lo na certeza de que Ele sabe o que está fazendo e que, por onde quer que Ele nos leve, nós vamos estar seguros, porque Ele está conosco. Que Deus nos abençoe. Obrigado a você que esteve aqui conosco, a você que esteve assistindo o nosso programa nessa manhã. Se você ainda não curtiu, aproveita para curtir esse vídeo. Se você ainda não compartilhou, compartilhe para que esse vídeo possa alcançar e essa palavra possa transformar a vida de cada vez mais pessoas, tá bom? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima terça-feira e, se o Senhor permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado, tá bom? Deus abençoe, forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.